Boa tarde, amigos. Hoje é sábado, 24 de dezembro de 2005. Está no ar mais um programa Questão de Segurança, sempre debatendo a segurança pública no Distrito Federal e no Brasil. O aumento do consumo de drogas é um problema mundial. O relatório mundial sobre drogas de 2004 mostra que 185 milhões de pessoas usam drogas no mundo. Ou seja, 3% da população global. No Brasil, cerca de 2,5% a 3% da população fazem o uso de drogas ilícitas, o que é considerado dentro da média mundial. Segundo dados da ONU, nos países da Europa e dos Estados Unidos, a tendência do consumo de drogas é de queda, mas no Brasil é de alta. O estudo aponta o nosso país como rota de produtos químicos usados na fabricação de cocaína. Segundo o levantamento, 5,8% da população brasileira com mais de 15 anos faz uso da maconha. 0,8% da população brasileira faz uso da cocaína. E 0,7% usam anfetaminas. Mas o governo federal tem lutado para mudar esses índices com a implantação de vários programas de prevenção e de recuperação de dependentes químicos. Para discutir esse assunto, eu vou conversar, depois dos comerciais, com o general Paulo Miranda Uchoa, que comanda a Secretaria Nacional Antidrogas. Nós voltamos já. Estamos de volta com o programa Alberto Fraga, Questão de Segurança, e está aqui comigo o secretário nacional antidrogas, o general Paulo Miranda Uchoa. Boa tarde, secretário. Boa tarde, deputado. Prazer tê-lo aqui conosco, viu? Todo meu. General, a primeira pergunta que eu gostaria que o senhor nos respondesse é qual é a política de drogas implantada pelo governo federal? Olha, para ser sucinto, eu diria que o Brasil tem uma política nacional sobre drogas que foi homologada em 2001, foi mantida pelo presidente Lula quando assumiu o governo, foi realinhada agora em 2004 e nós contamos hoje não mais com uma política nacional antidrogas, mas com uma política nacional sobre drogas em pleno desenvolvimento. Qual é essa diferença? Já existia uma coisa que foi dado continuidade. Exato. Por que o senhor faz questão de dizer que a política agora é sobre drogas? Isso aí, vou tentar mais uma vez ser sucinto. Quando foi criada a Política Nacional Antidrogas, ela foi criada fruto de um Fórum Nacional Antidrogas que reuniu a comunidade, a sociedade interessada no tema e que trouxe as contribuições para que a Senad, na época, configurasse a política e, na época, o presidente homologou a Política Nacional Antidrogas. Passado um tempo, o presidente Lula assumiu, manteve a Política Nacional Antidrogas porque era uma política que não foi feita pelo governo anterior, foi feita pela sociedade. Entendi. Então, o presidente Lula manteve, garantiu continuidade na aplicação da política, mas chegou em determinado momento, já em 2004, que nós todos sentimos a necessidade de um realinhamento da política nacional, tendo em vista os vários cenários nacionais e internacionais que já estavam acontecendo no câmbio de drogas. E aí, nós deixamos de ser antidrogas para ser sobre drogas, porque nós trouxemos para dentro do espectro do trabalho e das preocupações sobre drogas todas as drogas, inclusive as lícitas, como álcool, medicamentos, tabaco. Perfeito. Então, nós não podemos ser antidrogas, a política é sobre drogas. Falando nisso, então, o senhor, na sua avaliação, o Brasil possui pesquisas assim que avaliam com precisão o consumo de drogas aqui no país? Exatamente. Temos, e aliás é um dos aspectos que nós fazemos questão de levarmos em primeira prioridade, é a identificação do problema. E a identificação se dá através de pesquisas. Então, por isso é que eu discordo um pouco quando na abertura aqui o meu prezado deputado falou de que no Brasil o consumo está crescendo. Nós vamos ter certeza disso a nível nacional. Sim, exatamente. Nós vamos ter certeza disso daqui a pouco, acredito que nos primeiros 2 meses de 2006, nós teremos a segunda pesquisa nacional domiciliar. Por enquanto só temos uma. Então nós temos o perfil do consumo de droga no país e temos uma outra pesquisa que está se encerrando. Quando ela se encerrar, nós vamos ver se, com base na referência anterior, se está crescendo ou não. Mas os indícios que temos é que em alguns lugares do país ela tem uma tendência de subida. E em alguns lugares está estacionada. Sim, o senhor falou em perfil. E aí eu queria saber isso, se essas pesquisas, elas
são tão completas assim que chegam a identificar o perfil do usuário, é isso mesmo? Identifica o perfil do usuário de drogas, mas mais no aspecto quantitativo. Essas que temos, em alguns aspectos, já entra nos padrões de consumo. Como nos preocupamos muito com a droga lícita chamada álcool, essa nós fomos mais a fundo e aí estamos agora terminando uma pesquisa de padrões do consumo do álcool para poder orientar aqueles responsáveis pelas políticas públicas relacionadas ao álcool. General, falando em perfil, é verdadeira essa afirmação que quem usa a droga é o rico? Não, em absoluto. Então, a droga, ela não distingue classe, não distingue etnia, religião, absolutamente nada. Ela perpassa por todos os setores, não só da população, mas como das camadas sociais, mas também dos setores de atividade. Então, a droga, ela é intersetorial em todos os aspectos e, em absoluto, é uma droga de rico. Pode ser, sim, que algum tipo de droga seja preferido daqueles que têm mais condições, como, por exemplo, as drogas sintéticas que estão chegando por aí, são mais comuns. As drogas sintéticas? As drogas sintéticas, tipo êxtase, exatamente. Essas são mais encontradas no meio das classes um pouco mais privilegiadas. Muito bem. Bom, o senhor é o secretário nacional, vamos dizer assim, da Secretaria Nacional Antidrogas, porque ainda não mudamos nosso nome, porque a lei, eu até aproveitar aqui o seu programa, aqueles nossos senadores que estiverem nos ouvindo, os nossos deputados já aprovaram essa lei e agora está faltando o Senado. No momento que for aprovada a lei que está lá, a partir dali nós teremos então condições de mudar o nosso nome de Secretaria Nacional para Antidrogas, para a Secretaria Nacional ou de Políticas Públicas sobre drogas. Esse é o órgão principal do governo federal que atua na área de drogas, é a SENAD? A SENAD é a Secretaria Executiva do Conselho Nacional sobre drogas, por enquanto ainda é antidrogas, o Conselho Nacional, e somos também, por lei, responsáveis pela coordenação das atividades relacionadas à redução da demanda de drogas, enquanto a redução da oferta, a coordenação é a cargo da Polícia Federal. Nós trabalhamos bem sincronizados e que damos respostas ao Conselho Nacional Antidrogas. Bem, secretário, nós vamos fazer um breve intervalo e vamos continuar falando sobre esse assunto, sobre drogas, que é um assunto muito importante para a nossa população. Até já. Estamos de volta com o secretário nacional antidrogas, o general Paulo Miranda Uchoa, e estamos falando sobre as drogas no Brasil. General, e como é que funciona esse combate, se é que podemos chamar de combate às drogas nos estados e nos municípios aqui do nosso país? Olha, deputado, essa pergunta é excelente para nos dar a oportunidade de dar uma visão do nosso sistema nacional sobre drogas. Mas antes eu gostaria de fazer uma pequena ressalva sobre combate às drogas. Hoje nós estamos procurando, já é uma ideia no Conselho Nacional Antidrogas, de que nós tenhamos uma visão de que as drogas é preciso que nós as conheçamos, conhecer, cada vez estudá-las mais, e a nossa comunidade científica brasileira merece todo o nosso respeito, porque se destaca internacionalmente. Conhecer a droga para quê? Para preparar a nossa juventude, a nossa sociedade sobre os malefícios da droga, orientar, esclarecer, informar e educar. Agora, o combate mesmo é o narcotráfico, o combate é o tráfico. Então, conhecer a droga para melhor informar e melhor preparar a nossa sociedade e combater com maior rigor o tráfico. Mas o senhor perguntou sobre como isso acontece nos estados. Como eu falei no bloco anterior, nós temos o Conselho Nacional Antidrogas e cada estado tem o seu Conselho Estadual de Entorpecentes ou Antidrogas, e que são 27, porque são 26 estados mais o Distrito Federal. Então são 26 órgãos, conselhos estaduais e o Distrito Federal, e que por sua vez, trabalhando sincronizados conosco, interagindo conosco, e que por sua vez trabalhando para que tenhamos conselhos municipais, para que possamos, dentro de uma mesma linguagem, dentro de um planejamento, uma política nacional, políticas estaduais e políticas ou planos municipais, possamos trabalhar de forma sincronizada, de forma, vamos dizer assim, sistêmica. E isso nós já estamos conseguindo. Esses municípios, como é que eles participariam? Através também os municípios, eu vou dizer uma coisa ao prezado deputado e também aos seus telespectadores. Os municípios se constituem na parte mais importante de um sistema de drogas. Nós fizemos um evento na Câmara, não foi? Foi. Na Câmara dos Deputados. Exatamente, foi. Então o município é a peça mais importante do sistema. Por quê? Porque é lá no município que as coisas acontecem. É verdade, então, está o cidadão. É lá que está o cidadão, é lá que ele mora, é lá que ele namora, é lá que ele se droga. E é lá que ele tem que aprender. As pessoas têm que estar lá no município que tem que
que estar capacitadas para ajudá-lo, e não em Brasília ou da capital. A Brasília capital, ela vai emitir as orientações, as normas e proporcionar condições ao seu prefeito para que ele, através de um conselho municipal e através de um plano, de um programa de trabalho, ele possa articular a sua sociedade para que a sociedade assuma o seu papel. Porque é muito comum se pensar que a sociedade aguardar que o governo resolva o problema. E ele não vai resolver o problema. O governo, a polícia, por exemplo, o senhor sabe perfeitamente disso, a polícia tem um papel especial na redução da oferta, mas na redução da demanda, fora alguns casos como o PROERD, que é um trabalho muito bonito, mas a redução da demanda está na mão da sociedade, porque é ela que tem as condições para orientar e ajudar o nosso jovem. Para isso tem que estar articuladas e para articular é bom que o senhor prefeito lidere essa articulação. Eu estou falando em sociedade e aí eu quero perguntar como é que a sociedade, se a sociedade participa dessas ações do governo, né? A primeira pergunta. E essas pessoas interessadas, elas estão preparadas, elas recebem orientação e de quem recebe essas orientações? Olha, elas participam na medida em que os nossos conselhos, tanto o nacional quanto os conselhos estaduais, eles têm a participação da sociedade. Mas o senhor mencionou uma coisa muito importante aí, que é a capacitação. De nada adianta a boa vontade, a disposição em trabalhar se não estiver preparado para isso. Então, as nossas lideranças municipais têm que estar capacitadas. É uma obrigação nossa proporcionar essas condições. Então, já temos parceria com o Ministério da Educação, capacitando educadores nos ensinos das escolas públicas, inicialmente, depois vão passar para a escola privada. Essa capacitação é feita onde, general? Essa capacitação nós temos utilizado dos recursos excelentes hoje do ensino à distância e temos o apoio da Universidade Federal de Santa Catarina. Mas as pessoas se cadastram? Até agora nós temos feito em ligação com o Ministério da Educação, com as secretarias de educação estaduais, nós temos selecionado, fizemos um projeto piloto para 5.000 professores e esse cadastramento foi feito, a capacitação foi excelente, o resultado foi tão bom que nós com 5.000, nós pretendemos chegar até o final do ano que vem com 20.000 educadores capacitados. Mas não só educadores, que são líderes. São lideranças municipais, os educadores, mas também na área do trabalho das empresas, nós estamos com o apoio do SESI Nacional, do Ministério do Trabalho, nós estamos capacitando os membros das comissões internas de prevenção de acidentes. Então, são líderes. E também conselhos. Os conselheiros, Conselho Municipal de Tutelar, Conselho Municipal da Criança e Adolescente, de Saúde, de Educação, etc., municipais, também sendo capacitados na área de drogas. Então, pelo que eu entendi, para que o nosso telespectador possa entender, é o seguinte: a capacitação, os líderes são oferecidos, vamos dizer assim, ao sistema, né, pelas secretarias de educação. Então, no caso da capacitação de educadores. Sim. Agora, vamos supor que as pessoas que estejam nos assistindo, e hoje a sociedade está se organizando, essa é uma verdade. A sociedade está se organizando para combater algumas coisas. Se alguém que estiver nos assistindo quiser, por exemplo, ser um educador para poder ministrar, se capacitar para ministrar palestras, conhecimentos sobre drogas, para poder trabalhar contra essas drogas, qual é o conselho que o senhor dá para essas pessoas? No momento, essas pessoas devem procurar o seu conselho estadual, todos os estados têm, como eu disse, porque... Mas é um órgão vinculado a quem, general? A secretarias estaduais, não? Depende. O conselho, por exemplo, aqui em Brasília é a Secretaria de Segurança. Mas existem estados, por exemplo, a Bahia, a Secretaria de Justiça. Né? Existem estados que é a Secretaria de Saúde. Então, o fato, mas que tem o conselho. Mas o órgão é a Secretaria Estadual de Segurança. A Secretaria Estadual que tem os trabalhos de capacitação, os seus cursos, como também existem na sociedade civil, que o senhor disse que está se organizando, e realmente está, nós temos, por exemplo, os clubes de serviço, Lions, Rotary, a maçonaria que tem um trabalho muito bonito, maçonaria contra as drogas. Nós temos agora mesmo, estamos fazendo um trabalho com a CNBB, vamos fazer um trabalho de capacitação. Então, é uma organização, a sociedade se preparando para ocupar esse espaço que eu lhe disse, que é dela. O governo tem a obrigação de proporcionar a ela as condições, mas é a sociedade que tem que assumir a redução da demanda, não em termos de cumprir obrigações
obrigações do Estado, absoluto. Com certeza. Mas é para que ela, porque quem vai olhar olho no olho com o jovem e vai orientá-lo e vai ajudá-lo, são os membros da sua comunidade. Tem muita coisa que, na verdade, a sociedade não pode ficar só esperando que o Estado faça. Exato. Muitas coisas podem ser feitas, com certeza, pela própria sociedade. Bem, nós vamos mais a um pequeno intervalo, a gente volta em seguida. Até já. Estamos de volta com o programa Alberto Fraga, Questão de Segurança, e estamos falando sobre o combate às drogas no Brasil, com o general Uchoa, que é secretário nacional antidrogas. General, aqui no Brasil, existe alguma política pública para se combater o álcool? Olha, excelente pergunta, deputado. É o seguinte, o planeta hoje está preocupado com o álcool, com a droga álcool, né, que é a droga lícita. Nós no Brasil também, ainda mais com os índices que o senhor deu aqui no início do programa, que são realmente assustadores, é o álcool que está por trás da maioria dos crimes, etc. Então nós estamos precisando dar uma resposta à sociedade, o governo precisa dar. Então por isso o governo está providenciando essa pesquisa que eu já mencionei aqui, que é dos padrões de consumo do álcool. Nós já sabemos quantos bebem, agora nós precisamos saber onde bebe, quando bebe, por que bebe, o que bebe, os padrões de consumo. Criamos também no Conselho Nacional Antidrogas uma Câmara Especial para tratar do assunto do álcool. E agora, recentemente, há um mês atrás... Isso dentro da própria Senad? Não, dentro do CONAD, que é o Conselho Nacional. Criamos uma Câmara Especial para tratar, para termos uma política breve e sediamos aqui agora, a questão de um mês atrás, a primeira Conferência Pan-Americana para Políticas Públicas de Álcool, que foi uma parceria da OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, com o Brasil. Então, isso é uma mostra que nós estamos voltados, e agora, recentemente, também saiu uma resolução da Anvisa, que está aguardando os resultados de uma consulta pública, para depois entrar com uma resolução já muito importante na área da propaganda. Então, as coisas estão começando a acontecer de forma muito consistente na área de política pública para o álcool. Agora, eu queria que o senhor dissesse, pela sua experiência, pela sua função, qual é a droga que mais preocupa o governo federal hoje no Brasil? Olha, eu diria, já falamos dela algumas vezes aqui, é o álcool. É o álcool? Por isso nós puxamos todas as drogas chamadas lícitas. Para o senhor ter uma ideia, fizemos recentemente uma pesquisa que foi divulgada aí no meio escolar brasileiro, dos estudantes de todo o Brasil, e nós levantamos que das 6 principais drogas, as prioritárias que os nossos meninos, nossas meninas escolhem e priorizam para usar, das 6 principais, só uma é ilícita, que é a maconha. Em primeiro lugar é o álcool, em segundo lugar é o tabaco, o cigarro, em terceiro lugar são os solventes, em quarto lugar é medicamento, em quinto lugar vem a maconha. Então, o senhor veja que é preciso nós termos muitos cuidados com o uso indevido das chamadas drogas lícitas. E o álcool, disse há pouco, também está por trás da maioria dos homicídios, etc. O senhor acha que o álcool, então, funciona como o motivador para o uso de uma droga? Ele é considerado, não sou eu quem diz isso, ele já é considerado assim pelo próprio OMS, então como sendo uma droga que é a chamada porta de entrada, né? Por quê? Porque o álcool afeta o sistema nervoso central e a partir daí a pessoa perde os seus bloqueios, perde os seus limites e em consequência fica à disposição, fica de novos riscos e aí começa a entrar as drogas mais pesadas. Recentemente eu li nos Estados Unidos que disseram que o Brasil é o segundo maior consumidor do mundo. O senhor confirma essa informação? Não, isso não é verdade, não tem procedência. Nós saberemos disso. Já disseram isso, esse filme já passou algum tempo atrás e chegou a nossa pesquisa domiciliar mostrando que à nossa frente, primeiro os Estados Unidos disparado, né? E segundo, não somos nós, à nossa frente está o Chile, está a Espanha, tem uma série de outros países, né? E agora a segunda pesquisa está chegando a domiciliar também, início do ano que vem, e vai mostrar que realmente não somos o segundo. Quer dizer que o americano, então, joga esses dados assim como... Eles têm uma metodologia que é difícil de entender. Eu até quero aproveitar aqui e fazer um parênteses, que nós estivemos juntos em Washington, numa reunião do CICAD, né, do CICAD, lá na OEA. Exatamente. E enquanto almoçávamos, eu me recordo que o senhor rebateu essa afirmação dos Estados Unidos lá para aquele... Foi por... James Merck? James Merck, que é o secretário executivo da OEA, da CICAD. Da CICAD, comissão, que é um órgão da OEA, né? Órgão de drogas. Então, eu vi o senhor dando uma peitada neles e eles não aceitam muito esses dados porque eles acham que
Na verdade, eles conhecem o problema e eles não têm argumentos sólidos para mostrar a opinião deles, que é uma opinião baseada apenas numa predisposição que eles têm de querer que o Brasil seja o segundo maior consumidor, mas não tem a menor procedência. Quer dizer que nós não estamos assim tão ruins assim. Não. Sim, aproveitando, falando de Washington, então, eu até participei também, juntamente com o senhor, foi feito um memorando de intenções do Brasil, assinando lá vamos dizer, um acordo, né? Com a CICAD e Brasil. E a Senad. E a Senad. Esse acordo foi assinado pelo nosso embaixador brasileiro na OEA, né, da missão permanente nossa, o Dr. Machado, e o secretário-geral na pessoa do senhor James Mack, representando a CICAD. E esse acordo é o seguinte, porque a CICAD, o órgão de droga da OEA, a CICAD resolveu escolher alguns países nas Américas para serem tidos como referência para trabalhar através do que eles chamam de cooperação horizontal. Então, o Brasil foi escolhido como um modelo, uma referência na área de pesquisas. Então, alguns projetos da CICAD agora passaram a ser coordenados pela Senad. Pela Senad. Foi esse acordo exatamente, o Brasil assumindo a coordenação. Então, nós teríamos nas nossas mãos o controle. Por exemplo, são 3 projetos. Só para ter ideia de um deles, nós vamos coordenar o trabalho de 19 universidades latino-americanas e 4 universidades americanas. Maravilha. Essas 23 estarão trabalhando sob a coordenação do Brasil. Maravilha. O nosso general foi eleito agora, recentemente, vice-presidente exatamente, da CICAD. Da CICAD. A Comissão Interamericana para o Controle do Abuso de Drogas, que é o órgão de drogas da OEA, e que o Brasil, na pessoa do secretário nacional de drogas, foi eleita vice-presidente. E pelo andar da carruagem, o ano que vem o senhor é presidente, com certeza, porque o Brasil está assumindo essa sequência posição, normal da vice-presidência passar à presidência um ano depois. Mas o senhor merece, o senhor está fazendo um bom trabalho, e quem trabalha, né? Diz que Deus ajuda, né? Então, muito obrigado. Secretário, a Câmara dos Deputados, como o senhor disse aqui, já votou, já fez a sua parte, ou seja, já aprovou a lei de drogas, que agora está lá no Senado. Essa lei que foi votada na Câmara, ela traz alguma coisa assim de melhor combate, de melhor controle? Tem alguma coisa boa nessa lei que foi aprovada na Câmara dos Deputados? Traz. Ela é mais rigorosa com os traficantes. E, ao mesmo tempo, em que ela separa, em definitivo, uma coisa que a política nacional já separa, que é o traficante e o usuário dependente. Estão separados até em capítulos diferentes e serão julgados, enquanto um será julgado pelos juizados especiais, que é o usuário e o dependente, as varas criminais irão julgar os traficantes. Então, isso é uma coisa muito importante que essa lei está colocando, além de garantir o acesso ao tratamento, porque até pouco tempo atrás o Brasil considerava o usuário como um criminoso, quer dizer, a punição dele era a cadeia, né? E nós estamos trabalhando, essa lei já acabou com isso, já não tem mais a perda da liberdade para o usuário, mas sim as penas chamadas alternativas, e isso vai nos facilitar a realizar um trabalho de recuperação muito mais em condições, trabalhando entrosadas a demanda e a oferta, a redução da oferta, mas cada uma dentro dos seus aspectos. O senhor não acha que aí nós estamos falando então da descriminalização? Não, da absoluta. É isso? Não. Não é descriminalização. Tanto é que, pelas convenções da ONU, e o Brasil obedece direitinho, uma delas é a da punição do usuário e a penalização do usuário, mas oferecendo a própria convenção da ONU, ela oferece alternativas, essa das medidas alternativas, de o usuário não ser levado à perda da liberdade. Isso está mas aí ele paga com... Mas ele continua sendo criminalizado, apenas ele não perde mais a liberdade. E hoje a cultura do nosso país é uma coisa impressionante. Eu fui policial durante 25 anos e constantemente a gente recebe ligações de pessoas que dizem assim, olha, tem que prender aqueles maconheiros, como se hoje prender alguém que está fumando maconha, né? Se levar para a delegacia, não existe mais aquela coisa de antigamente e tal. Então... E uma das coisas muito ruins que aconteciam antes dessa lei, se Deus quiser ela vai ser aprovada no Senado, é que os próprios pais escondiam a dependência do filho. Porque com medo de levar o filho como dependente para um tratamento, com medo dele ser preso, porque ele seria um criminoso passível de pena de prisão. Mas o senhor acha que o Brasil está preparado para dar assistência aos dependentes químicos? É um desafio.
É um desafio, o Ministério da Saúde está se desdobrando, o Ministério da Justiça está se desdobrando. Pela primeira vez, a Justiça vai ter que conversar com a saúde, ter que conversar, e já estão conversando. Os juizados especiais estão motivados, fora os juizados especiais, estão motivados para se capacitarem para julgar os dependentes, os usuários. Então, é toda uma mobilização. Agora, veja bem, o Brasil é muito grande, graças a Deus, o nosso país é um país continental, os problemas são grandes, mas há uma disposição. E essa disposição é um desafio, porque a coisa é recente, nós estamos tirando, vamos dizer assim, considerando o usuário. Antes de ser criminoso, ele é um dependente químico e ele é, o dependente químico, não o usuário, né? Mas ele é um doente. Então, a Constituição determina que lhe seja dada assistência. Mas o SUS não tem condição de atender isso tudo. Mas então está batalhando, está se esforçando, está criando os seus centros, os chamados CAPS-AD, que é álcool e droga, na medida do possível, e estamos levantando as redes da comunidade que possam contribuir nesses espaços vazios que o governo está deixando. Em suma, está havendo uma mobilização governo, sociedade, e nós estamos satisfeitos com esse andar da carruagem. General, nosso programa infelizmente está chegando ao final, mas eu acho que é muito importante o senhor falar para o nosso telespectador sobre esse grande serviço que é o Viva Voz. O que é o Viva Voz? Deputado, muito obrigado pela oportunidade que o senhor está nos dando de mostrar esse serviço que já está à disposição da sociedade já há alguns meses. É o Viva Voz, é o telefone 0800 51 000 15, em que todos aqueles que tiverem não só curiosidade, mas tiverem necessidade de um esclarecimento, de uma orientação na área de drogas, liguem para esse número, porque serão atendidos por pessoas que estão credenciadas, capacitadas, são graduandos no último ano de ciências médicas, com mestrandos e doutorando na área de drogas na orientação, de maneira que sempre uma boa conversa pode ser um bom começo. Então, não só aqueles que queiram saber sobre droga, mas aqueles que precisem saber para orientar um filho, para orientar uma criança, um amigo, ou o pai preocupado, ou uma mãe preocupada, ligue para esse número 0800 51 0015 até de 8 da manhã às 8 da noite, que estará sendo atendido e o primeiro passo para a solução do seu problema ou para o esclarecimento que você estiver necessitando na área de droga. Bem, general, eu quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa, quero parabenizá-lo pela sua excelente atuação, que como parlamentar e como um deputado atuante na Comissão de Segurança Pública, eu tenho observado o seu trabalho, a sua disposição, e já podemos dizer com certeza que existe dois momentos, né? Antes do senhor ali na Senad e agora. O senhor está fazendo um bom trabalho, pode contar comigo na Comissão de Segurança Pública para o que o senhor precisar. Então, agradeço mais uma vez e sempre que quiser, volte aqui conosco. Muito obrigado, senhor deputado, obrigado pela sua oportunidade, viu? Eu gosto sempre de encerrar a minha fala dizendo que muito mais do que vítima do problema das drogas, a sociedade é a solução. E nós estamos sentindo isso, nós estamos sentindo essa organização, a sociedade crescendo junto aos senhores prefeitos, viu? Para que a gente possa ter um sistema realmente funcionando. Muito obrigado ao senhor pela oportunidade. Bem, amigos, por hoje é só. Obrigado pela sua audiência. Tenham todos um Feliz Natal, boas festas. E estaremos de volta no próximo sábado às 13 horas. Até lá. Programa Alberto